Olá, eu sou o professor Diego Salles e nesse vídeo nós falaremos sobre apresentação oral, mais especificamente sobre a criação de um roteiro para a nossa apresentação. Inicialmente, o primeiro ponto que nós temos que destacar é que nessa primeira etapa a gente tem que identificar o trabalho, fazer a identificação do trabalho. Então, na identificação eu vou trazer o título do trabalho, o autor, o orientador, o co-orientador quando houver, né? E também é importante que se coloque a instituição onde aquela pesquisa está sendo feita, tá? Onde aquele trabalho está sendo feito. Se você colocar uma logomarca da instituição, não precisa colocar por escrito aqui o nome dela, caso não tenha logomarca, né, em imagem, coloque o nome por extenso aqui. Eu não mencionei, mas a apresentação está baseada no livro de Silvio Machado, 2012. Né? Ele tem um capítulo específico que fala de apresentação oral. Vale a pena a leitura, né? Lá na descrição do vídeo eu coloco o link do livro, beleza? Na segunda etapa, nós falaremos especificamente do problema de pesquisa, ou seja, da questão problema. Né? É interessante que a gente contextualize todo o tema até chegar à questão problema. Esse é um ponto fundamental. Toda a sua pesquisa parte da questão problema, do problema de pesquisa. Tá? Então é importante que a banca ou quem estiver te avaliando, né, tenha um bom entendimento do seu problema de pesquisa. Na terceira etapa, né, nós falaremos dos objetivos da nossa pesquisa. Falaremos especificamente do objetivo geral e, se houver, dos específicos. Eu coloco esse se houver aqui por quê? Porque no caso de um artigo científico, normalmente não se tem objetivos específicos, tá? Só tem o objetivo principal da pesquisa. Então fale um pouco dos objetivos, mas não gaste tanto tempo com isso, tá? Seguindo o nosso roteiro, a quarta etapa, nós falaremos do referencial teórico. Né? Então, a gente vai abordar aí os principais conceitos utilizados como base no nosso trabalho. Né? Lembra sempre que você pode utilizar, em média, um slide para cada conceito, para que isso também não fique tão extenso. Tá? Faço uma explicação bem breve, porque normalmente a banca já tem um conhecimento prévio daquelas temáticas. Tá? Não gaste tanto tempo da sua apresentação com um referencial teórico. É interessante que dê uma passada geral, mas não gaste muito tempo nele. Na quinta etapa, nós vamos falar de uma etapa muito importante, que é a metodologia da pesquisa. Né? Nela, então, a gente tem que explicar detalhadamente todo o processo metodológico. Né? Eu tenho que falar do tipo de pesquisa, se ela vai ser documental, bibliográfica, qualitativa, quantitativa, né? etc. Eu tenho que falar, caso tenha população, amostra e amostragem, instrumento de coleta de dados, questionário, entrevista, né, as formas de tabulação, software que eu utilizei, né, etc. É importante que a metodologia seja muito bem detalhada, tá? Muito bem detalhada. Por quê? Porque se você não conseguiu passar textualmente para os avaliadores todos os passos, na sua explicação verbal pode ser que eles já tirem algumas dúvidas. Então é importante que seja bem detalhado, tá? Os resultados, né? A sexta etapa, a gente fala dos resultados e discussão da nossa pesquisa, né? E essa etapa que mais precisa ser explorada na apresentação, ou seja, todo mundo que está assistindo a sua apresentação, a sua defesa, né? Ou a sua exposição ali do artigo, eles estão ali pelos resultados da sua pesquisa. Então, por isso que é importante a gente falar muito bem lá aquela segunda etapa da questão problema, porque aqui vem amarrando tudo isso, todos os resultados que você achou para aquela determinada questão problema. Então, explique os principais resultados, né? E dê preferência para o uso de quadro, mapa, gráfico, tabela, os elementos não textuais, tá? Os chamados elementos não textuais, porque dessa forma a gente consegue ter algo mais visual, mais atrativo e mais simples para as pessoas conseguirem, né? Para as pessoas que estiverem assistindo a sua apresentação conseguirem entender melhor, certo? A sétima etapa, a gente já está praticamente fechando o nosso roteiro, né? Então, você vai falar da conclusão da sua pesquisa. Então, explique as principais conclusões e, importante, né, ressalte os trabalhos futuros, né? Quais os caminhos que a minha pesquisa
vai, ou pode seguir, ou que eu vou seguir futuramente, ou que pode seguir um outro autor, pode seguir com ela, né? Lembre-se que essa é a parte que você precisa fechar com chave de ouro. O conteúdo seu se encerra aqui, tá? Na 7ª etapa. Na 8ª etapa, a gente pode colocar as referências. Pode não, deve colocar as referências. É muito comum que se coloque todas as referências que tem lá no seu TCC ou no seu artigo. Isso não é necessário, tá? É necessário que você coloque as referências que estão no seu trabalho. Por exemplo, se você quer fazer uma citação dentro do seu trabalho, essa referência vem aqui. Se você pegou uma imagem de um outro trabalho que está lá no seu TCC, essas referências têm que estar aqui. Só o que você utilizou. Beleza? A 9ª etapa, né? Normalmente é interessante que se coloque um agradecimento. Por quê? Porque normalmente a pesquisa acabou, né? A apresentação acabou, melhor dizendo, né? E aquele último slide é o slide que fica na tela enquanto a banca está fazendo todas as considerações dela. Então, nesse caso, a gente bota um último slide lá de agradecimento, grato, obrigado pela atenção, ou alguma coisa nesse sentido. É importante, tá? E por último, né, como a gente está falando de roteiro, considere sempre fazer um documento de texto, né? Esse documento de texto, ele vai ser feito antes da criação dos seus slides. Então a gente vai pegar todo esse roteiro que eu acabei de explicar para vocês e colocar num documento de texto, com os principais tópicos que você quer falar, com alguns conceitos, com alguns lembretes, né? Porque isso vai te ajudar a estudar para a sua apresentação. Vai ajudar você a montar a apresentação, vai te ajudar a estudar para a apresentação, e ele pode ser utilizado como um recurso ali durante a sua apresentação, tá? Caso você esqueça de alguma coisa, você pode dar uma conferida no papel ali, né, durante a sua apresentação, beleza? Em caso de dúvidas, pode entrar em contato comigo pelo meu e-mail ou pelo meu Telegram, diretamente pelo meu Telegram, beleza? Forte abraço, nos vemos no próximo vídeo.